Oi pessoal, obrigado por se juntar a nós. Temos hoje uma bela mensagem para você. Mas antes gostaria de lembrá-lo, caso você possa nos ajudar financeiramente, entre no nosso site www.lpmchurch.ie e clique no botão doar. Obrigado e aproveite a mensagem. Tão bom estar aqui novamente com vocês. Creio que o Espírito Santo está aqui. E é tão bom sentir a presença dele, a doce presença de Deus. Ele se faz presente quando nós o buscamos de todo o coração. Ele se faz presente quando o seu povo se reúne em seu nome. Ele se faz presente quando nós abrimos os nossos corações. Ele fala conosco. Ele fala quando nós esperamos por Ele. Ele fala quando nós tomamos tempo na sua presença. Nós temos que esperar muitas vezes para que Ele fale, mas Ele fala sempre. Nós é que às vezes não temos paciência para esperar. E então que esta noite nós possamos realmente esperar que Deus fale conosco, abrir os nossos corações e saber que Deus, Ele ainda hoje Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de profetas. Ele fala ao seu coração diretamente, muitas vezes. Ele ainda fala hoje como Ele falava antigamente. Só precisamos de o buscar e o buscar de todo o coração. Bem-vindos, Santanas. Vocês são muito bem-vindos. Tão bom ter aqui esta noite. Amém. Eu gostava de começar por ler Filipenses 3 e nós vamos ler um pouquinho aqui. Paulo estava a escrever à igreja de Filipos. Era uma igreja muito jovem, era uma igreja que ele não tinha tido muito tempo a estar com eles. Ele tinha sido perseguido, ele teve que sair da cidade rapidamente, mas era uma igreja, quando nós lemos a carta de Filipos, era uma igreja em que Paulo estava muito alegre com eles. E então ele estava a dar algumas instruções à igreja. E vamos começar por ler a partir do versículo 1. E diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Às vezes, nós pensamos assim: porquê é que estamos a ouvir a mesma coisa? Porquê é que os pastores falam a mesma coisa? Porquê é que eu tenho que ouvir tantas vezes a mesma coisa? E Paulo dizia assim: não deve de ser cansativo, não é cansativo para nós falar, e ao mesmo tempo é uma segurança para vocês aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Versículo 2 diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço-me, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Uma das coisas que eu amo é ler a Bíblia. E quando nós vemos o exemplo de Paulo, Paulo foi alguém que realmente ele conhecia a lei. Ele era alguém que ele foi criado dentro do conhecimento da lei. Ele era um fariseu. Ele, desde criança, que ele aprendeu de cor toda a lei. Ele sabia o que estava lá escrito. E ele diz que pela lei ele era irrepreensível. O testemunho de Paulo é um dos mais impactantes que nós vemos na Bíblia, a nível de transformação de vida. Ele era alguém que era perseguidor da igreja e passou a alguém que era perseguido por causa da igreja, por causa de Jesus. E eu quero hoje contar um pouquinho do meu testemunho, porque nós todos temos um testemunho. Nós todos temos um testemunho e durante esta semana nós temos participado de vários projetos que nós temos feito, de realmente falar com pessoas sobre Jesus, de alcançar vidas, que esse deve ser o nosso objetivo. E todos nós, se já conhecemos a Deus, nós temos um antes e um depois de Cristo. Nós temos uma vida que nós vivíamos antes de conhecer Cristo, antes dele transformar a nossa vida, antes de termos o Espírito Santo a viver dentro de nós. E depois temos uma vida diferente, uma vida depois dele, que continua às vezes a ser de muita luta, de perseguição às vezes até passamos por sofrimento, às vezes passamos por dúvidas, mas essa é uma vida que merece ser vivida e realmente traz uma alegria muito grande para dentro de nós. E como Paulo dizia, logo no versículo 1, alegrem-se no Senhor. Não interessa o que nós estivemos a passar, nós nos devemos alegrar. Eu cresci numa casa onde nós dizíamos que éramos católicos, não praticantes, que eu conheço assim muitos, não é? Quando eu era mais pequena, a minha mãe ainda ia à igreja católica, mas quando eu tinha os meus 10 anos, os meus pais deixaram de ir. Eu ainda fiz a primeira comunhão, a profissão de fé, mas depois eu deixei de ir também. E eu cresci sem ir à igreja, com muitas dúvidas. Eu gostava muito, eu tinha uma Bíblia Juvenil Ilustrada, que era como se chamava. E eu lia muito isso. Eu conhecia as histórias da Bíblia. Só que eu não entendia o porquê das coisas. Eu não entendia porquê que Jesus tinha morrido. E realmente eu também não me interessava muito. A Igreja Católica não me dizia nada, não é? E eu vivia a minha vida normal, né? Pensava que era uma vida normal. Eu era uma jovem cheia de complexos. Era uma jovem que tinha aquelas coisas, não é? Como a maior parte dos jovens, eu pensava que era gorda, eu achava que era rejeitada, eu tinha uma série de coisas. Eu tinha 17 anos quando eu fui pela primeira vez à igreja. E foi a igreja Maná, lá em Portugal. E eu fui à igreja e eu achei aquilo assim tão diferente e tão bom. E quando o pastor disse quem quer aceitar de Jesus, não fazia a mínima ideia do que eu estava a fazer, mas eu levantei a mão e fui lá à frente, né? Na realidade, eu nem fui à frente porque era tanta gente que eu fiquei assim numa fila. Porque, na realidade, a igreja estava a crescer muito nessa altura em Portugal. A igreja evangélica. E eu sabia que eu deveria de fazer alguma coisa, mas, na realidade, eu não sabia o quê. E, entretanto, eu fui viver para Londres. Eu estive em Londres 2 anos e meio. E eu tentava até ler a Bíblia ou qualquer coisa. Eu sabia que havia algo que me chamava para Deus, mas eu não tinha qualquer instrução. Eu não sabia o que fazer. E quando eu voltei com 20 anos,
eu comecei a frequentar uma igreja e fui para a Luz para os Povos em Portugal. E aí eu comecei a aprender várias coisas sobre Deus. Eu comecei a fazer parte do grupo de louvor, coisa que nessa altura eles aceitavam toda a gente, não é? Eu comecei a ir aos jovens, eu comecei a trabalhar na igreja. Conheci o meu marido na igreja, casámos, uma série de coisas. Nós continuámos a frequentar a igreja. Entretanto, mais ou menos quando eu tinha 31 anos, nós estávamos muito desiludidos com tudo, na realidade. Nós estávamos a ir à igreja, mas na realidade a nossa vida não estava transformada. Nós, na realidade, nós íamos por religiosidade, nós íamos porque era aquilo que nós fazíamos, mas a nossa vida não era transformada. E nós começámos a passar um problema muito grande a nível financeiro, porque começámos a perder algumas coisas. Eu tinha uma creche, o Pedro tinha outra empresa, e nós começámos a ter vários problemas. E com isso nós revoltámos-nos contra Deus, não é? Para que ir à igreja se nós estamos a passar por este sofrimento todo? Para que ir à igreja se, nada acontece? E nós deixámos de ir à igreja. Tivemos 2 anos sem ir à igreja. E esse foi o tempo pior da minha vida. Foi o tempo pior da minha vida. Deus levou-me bem lá ao fundo, bem ao poço. O meu casamento começou a deteriorizar muito. Os relacionamentos. Qualquer pessoa, ninguém da igreja foi atrás de nós. Eu creio que às vezes Deus nos deixa passar pelo deserto precisamente para isso. Eu sentia-me triste, desesperada, constantemente, sem motivação para viver. E eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não tinha forças para o fazer. Eu sabia o caminho, mas não tinha forças para voltar. Eu sabia aquilo que era a solução para os meus problemas. Mas eu não conseguia ir. E durante meses eu batalhei contra isso. Em março, mais ou menos passado 2 anos, uma irmã muito querida lá da igreja, ela ligou-me. Eu acho que eu nunca lhe contei o quanto essa ligação foi importante para mim. Ela disse: Paula, nós estamos a orar por pessoas que não estão na igreja e eu fiquei contigo, eu quero orar por ti. O que é que tu estás a precisar? E eu comecei a chorar. Eu disse, a única coisa que eu preciso é de voltar para Deus. Eu sabia que era isso que eu precisava. Eu sabia que era a solução, mas eu não conseguia. Eu estou a contar isso porque às vezes a gente somos tão rápidos a julgar pessoas que não estão na igreja, ou pessoas que saem da igreja, ou pessoas que realmente ainda não estão num relacionamento com Deus. Mas às vezes Deus está a trabalhar e Deus deixa-nos até nós estarmos prontos. Eu sei que ela começou a orar por mim, eu sei que várias pessoas estiveram a orar pela nossa vida. E mais ou menos em abril desse ano, eu tive uma experiência tremenda no meu carro. Eu estava a vir de Lisboa, do trabalho. E estava só eu e Deus, e eu estava a falar com Deus. Eu disse, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu me rendo a Ti. E nessa altura, foi quando eu sinto que verdadeiramente eu nasci de novo. Eu conhecia um Deus de ouvir falar. Eu conhecia um Deus das pessoas falarem-me dele. Mas eu não conhecia um Deus pessoal. Eu não conhecia um Deus de falar comigo e de eu falar com Ele. Eu não conhecia aquele Deus que verdadeiramente me ama a mim e se importa comigo. Eu conhecia um Deus que ama toda a gente. E nesse dia, a partir desse dia, algo foi transformado na minha vida.
Somente passado 2 meses eu voltei à igreja. E foi através da minha filha Sara que realmente eu voltei. Porque ela começou a ir com o meu irmão e depois ela dizia: mãe, vem comigo à igreja. Deus usa as criancinhas. Deus usa as criancinhas. Deus usa quem quer na realidade. Eu fui a primeira vez bem envergonhada, bem sem saber. Mas na realidade, a partir desse dia não interessava quem estava ao meu lado. Não interessava quem falava ou não falava. Era só eu e Deus. Todos os domingos eu estava lá e eu chorava na presença de Deus. Todos os domingos parecia que era só para mim a pregação, que era só para mim que Deus estava a falar. E foi algo que marcou a minha vida de uma maneira tremenda. E eu nunca, a partir desse momento, eu nunca pensei em voltar atrás. Como nós podemos desistir? Porque só Ele tem as palavras da vida eterna. Para onde é que nós podemos ir? Para onde? Quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, quando nós temos uma verdadeira transformação, quando Deus verdadeiramente toca nas nossas vidas, é impossível sair da presença dEle. Demorou 1 ano, mais ou menos, para o Pedro voltar para a igreja. E durante 1 ano, eu vivi aquela vida de mulher que não tem o marido da igreja. Eu tinha que ser compreensiva. Quando ele queria sair, mesmo ao domingo, eu dizia ok, eu não ia à igreja. Porque eu creio que a mulher, ela se quer ganhar o marido, é sem palavras e através do seu comportamento e as suas orações. E durante algum tempo, nós travámos essa batalha para que ele voltasse à igreja, até que ele veio. Várias coisas aconteceram. A partir do momento em que nós voltámos à igreja, na realidade as coisas pioraram e nós acabámos na Irlanda. A nível financeiro, mas era tudo obra de Deus. E quando nós viemos, a situação ainda ficou mais difícil. Passámos por muitos vales. Passámos por muita coisa. O Pedro entrou num pouco de depressão quando nós chegámos. Ele não queria sair, foi um choque muito grande para ele. E eu continuei a orar, continuei a buscar, e eu sabia que era Deus a lidar comigo em todas as situações. Quando nós viemos aqui para Roscommon, entretanto as coisas estabilizaram, nós estávamos na igreja de Limerick a frequentar, e Deus chocalhou novamente a nossa vida e nós viemos aqui para Roscommon. Mas quando nós viemos, Deus fez de uma maneira tremenda. Ele falou comigo de uma maneira que Ele nunca tinha falado comigo, diretamente. A dizer que era aqui que Ele me queria, porque eu não queria vir. A maior parte das pessoas sabe que eu não queria vir. Eu não queria, eu estava bem lá, a vida estava muito estabelecida. E muitas vezes, nestes 4 anos e meio que nós temos estado aqui, várias vezes eu já quis desistir. Várias vezes. Várias vezes que eu disse, já chega. Várias vezes que eu disse, porquê? Mas depois eu lembro-me naquele dia que Deus falou comigo. Aquele dia em que Ele disse que Ele me queria colocar aqui. Aquele dia que Ele me deu um amor especial por esta igreja. E a cada dia mais e mais eu vejo esse amor a crescer. É um amor sobrenatural que não vem de mim. É um amor que realmente cresce e que realmente não tem explicação, porque é um amor que vem de Deus. E nós devemos, a cada dia, nos agarrar muitas vezes às promessas que Deus nos deu anteriormente. Eu fico triste quando muitas vezes as pessoas
vão para um lado, vão para o outro. O barco parece que está sempre, constantemente, a ir numa direção e noutra direção. Deus, quando Ele faz as suas promessas, Ele não se esquece dele. E Ele não volta atrás. Ele não é homem para mentir. Se Deus colocou algo no seu coração, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não interessa aquilo que está a acontecer à nossa volta. A gente olha para o alvo. Como Paulo dizia, eu olho, eu prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás fica. Eu prossigo para o alvo. E isso é o que nós devemos de fazer na nossa vida. E muita coisa às vezes acontece. Uma das coisas que às vezes nós, como Paulo diz aqui, nós devemos ter cuidado com os maus obreiros. Aqui diz assim, cuidado com os cães. Na outra versão diz maus obreiros. Acho que a outra versão está um pouquinho melhor. Maus obreiros. Heresias dentro da igreja, divisões, discussões, problemas. Tenho falado às vezes com várias pessoas em que nós estamos desiludidos com aquilo que está a acontecer dentro da igreja. E é normal, porque realmente nós vemos a pessoas com testemunhos, com falta de caráter, tanta divisão dentro da igreja, tantas coisas a acontecer que nós nos perguntamos porquê e onde é que está Deus? Qual é a verdade? O que é que realmente eu devo de seguir? Porque infelizmente, por causa dessas situações, pessoas estão se afastando da igreja. Pessoas não querem vir à igreja por causa das divisões, das discussões, dos problemas. Mas Paulo dizia que esses problemas têm origem no nosso egoísmo, o nosso pecado. Somos nós, por causa do nosso ego, do nosso orgulho, que na verdade nós nos deixamos levar por esses problemas. Divisões que às vezes acontecem na igreja, quando a pessoa diz, eu não tenho a mesma visão que tu, eu não concordo com aquilo que tu estás a fazer. Tem origem na religiosidade e no orgulho. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós somos chamados para amar, não para julgar. Nós somos chamados para abraçar e não para apontar o dedo. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Jesus. Tudo aquilo que está fora da Bíblia, tudo aquilo que é pregado, que é heresia, nós temos que lançar fora, nós temos que ter cuidado. Uma das coisas que nós temos tentado ao máximo é que cada um de vocês tenha uma paixão e uma busca pela palavra, de conhecimento da palavra. Não aquilo que nós dizemos, mas aquilo que a Bíblia diz. Neste momento há dois tipos, graças a Deus há três, mas há dois tipos de igreja que realmente devem de ser evitadas. O primeiro é a igreja religiosa. A igreja cheia de mandamentos. Podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Igreja que faz intimidação e causa medo às pessoas. Muitos pregam que tu tens que fazer coisas para poderes ser salvo. Quando a própria Bíblia diz que pela graça sois salvos, pela fé, não por obras para ninguém se glorie. Não é por obras, é pela fé em Jesus. Mas todos nós conhecemos essas igrejas. Tu tens que te vestir desta maneira, tu tens que fazer daquela maneira, tu tens que não fazer ou fazer. E isso, às vezes, tem uma capa de bom, tem uma capa de religiosidade que na aparência até parece ser uma coisa boa, mas na realidade
Essas coisas levam à morte. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que as pessoas mais criticadas, ou as únicas pessoas criticadas por Jesus, foram os fariseus, foram os religiosos da época. Foram as pessoas que pensavam que estavam a caminho do céu. Eram as pessoas que pensavam que eram bons. As pessoas que pensavam que por causa de seguir a lei, eles estavam a agradar a Deus. E a essas pessoas, Jesus foi muito rígido. Mateus 23, só quero ler alguns versículos sobre isso. Mateus 23, no versículo 27, Jesus dizia assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo o tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. E no versículo 33, Jesus disse: serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? São palavras muito duras que Jesus usou. E hoje em dia nós continuamos a ter a mesma coisa. Pessoas com aparência de religiosos, com aparência de bondade, que querem impor regras. Mas na realidade essas pessoas não têm transformação nas nossas vidas, nas vidas delas. Por dentro há morte. Por dentro não há amor, não há Espírito Santo. Por dentro elas não são transformadas. Elas não conseguem olhar para as outras pessoas com amor. Elas pensam que elas são donas da verdade e que só elas estão no caminho certo. E nós devemos orar por essas pessoas. Mas realmente ter cuidado com elas. Há outro tipo de igreja que nós também temos que ter cuidado, que entra na heresia, que é o oposto desta. É o tudo me é permitido, porque nós vivemos na graça, não debaixo da lei. Nós estamos a viver o tempo da graça. Então, Deus é amor. Deus me aceita como eu sou. Eu não preciso de mudar. Eu estou bem assim. Por que essas regras? Eu posso fazer o que quero e Deus compreende o meu coração. Esses ensinamentos também são muito perigosos. Porque na realidade, sim, Deus é amor, mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós verdadeiramente entendemos aquilo que Ele fez na cruz, o sacrifício que Ele fez, o preço que Ele pagou na cruz, quando nós verdadeiramente entendemos o seu amor, nós vamos querer agradá-lo. E a Bíblia é tão clara que nós temos que ser transformados de dia a dia. E as pessoas que Deus chama, os verdadeiros discípulos, são aqueles que tomam a sua cruz. São aqueles que estão crucificados com Cristo, são aqueles que são transformados a cada dia, são aqueles que dão a outra face. São aqueles que caminham a milha extra, são aqueles que dão a roupa quando lhe pedem a capa. São aqueles que abençoam, aqueles que amaldiçoam. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Nós somos chamados para ser seguidores, discípulos. Nós, a cada dia, temos que ser transformados. A cada dia nós temos que deixar Deus agir nas nossas vidas. E então não é regras que nos vão salvar, não é aparência que nos vai salvar, não é não fazermos ou não usarmos ou usarmos alguma coisa que nos vai salvar. Mas também não é ficar como estamos. Não é Deus me aceita como eu sou, Ele aceita sim. Mas Ele nos ama tanto que Ele não nos deixa como nós estamos. Ele quer nos transformar.
Ele quer fazer nas nossas vidas. Mas nós temos que o deixar entrar. Nós temos que dizer: entra, Senhor, transforma. E essa transformação dói, porque vai contra o nosso ego, vai contra o nosso querer, vai contra a nossa vontade muitas vezes. Porque nós queremos responder, porque nós queremos fazer tanta coisa, é a nossa carne. Mas Deus coloca o Espírito Santo para nos ajudar a nós a fazermos aquilo que Deus quer. A sermos transformados por Ele a cada dia. E será que nós não pecamos? Sim, ainda pecamos. Ainda pecamos, e às vezes o facto de nós colocarmos aquela capa que está tudo bem, isso não ajuda ninguém e nós estamos a enganar a nós próprios, porque nós não enganamos Deus. E até podemos enganar algumas pessoas ao nosso redor, mas não enganamos sempre, porque a máscara cai. E Deus precisa de pessoas que sejam verdadeiras e que saibam reconhecer o seu erro e dizer: Deus, eu não consigo fazer, mas Tu consegues através da minha vida. Eu não sei fazer, mas Tu fazes através da minha vida. E o Espírito Santo é o poder de Deus dentro de nós que nos capacita a sermos mais como Jesus a cada dia. A cada dia. Sabe como é que você sabe se verdadeiramente você tem o Espírito Santo? É se você hoje estiver diferente do que era há um ano atrás. Porque se você estiver igual, você não tem o Espírito Santo. Você ainda não nasceu de novo. Você está a tentar ser uma ovelha quando você ainda é um bode. A Bíblia nos manda não julgar os outros, mas examinar a nós próprios. Examinar a nós próprios. Quando eu cheguei, passado alguns anos, à volta de uns 6, 7 anos atrás, eu ouvi uma pregação e eu pensei: será que eu estou salva? Fez-me duvidar a minha salvação e eu examinei a mim mesmo. Deus, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que verdadeiramente eu sou salva? E Deus me deu a resposta, Ele trouxe confirmação ao meu coração. E eu sei que eu sou salva, porque eu não sou o mesmo que eu era há um ano atrás. Eu não sou. Eu ainda falho muito. Eu ainda erro. Eu ainda peco. Eu não faço aquilo que eu quero fazer muitas vezes. Porque a minha carne às vezes ainda ganha, mas eu estou a cada dia esmurrando o meu corpo e prosseguindo para o alvo. Examina-se o homem a si mesmo. Você é o mesmo que era. Você está a dar passos atrás. Às vezes a gente dá alguns passos atrás. Parece, não é? É só Deus a tirar coisas. Porque quando nós estamos a andar com Deus, quando nós temos o Espírito Santo, o caminho é em frente. O caminho é em frente, não sempre fácil. Nem sempre fácil, mas o caminho é em frente. E Ele faz a obra. E nós temos que acreditar isso. Nós temos que acreditar isso. Nós temos que acreditar a Sua palavra e aquilo que Ele diz sobre nós. Os nascidos de novo, as Suas ovelhas. Nós temos que acreditar que o Espírito Santo está a agir nas nossas vidas. E se alguém aqui tem dúvida da sua salvação, busque. Busque a Deus, busque ajuda, pergunte. Fale com alguém. Ore. Peça a Deus para transformar a sua vida, porque o nascimento novo não tem a ver connosco, tem a ver com Deus. É Deus. É Deus que age em nós. É Deus que traz o nascer de novo. É Deus que coloca o Espírito Santo nas nossas vidas. É Deus que faz mudança em nós. Versículo 10, Filipenses 3:10, novamente, diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos.
A gente quer conhecer Cristo, não quer? Amém? Conhecer Cristo a cada dia, buscar a sua palavra, buscar o seu poder, o poder da ressurreição. Glória a Deus, é esse poder. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que está em nós. Isso é tremendo. Nós temos acesso a esse poder e nós temos que usar esse poder. Contra as trevas, contra o nosso pecado. Nós temos que batalhar. Nós temos esse poder dentro de nós. Mas depois diz assim, participação em seus sofrimentos. E esta parte às vezes é muito difícil. É muito difícil. Quando a gente lê tudo aquilo que aconteceu com Paulo, ele foi transformado de uma maneira tremenda. Tremenda. Quando ele realmente entendeu quem era Jesus, ele passou de perseguidor a perseguido. Em pouco tempo. Em pouco tempo ele começou logo a pregar. Em pouco tempo ele começou a ser perseguido. Ele teve que fugir de Damasco. Logo. E nós muitas vezes, mas como eu estava a dizer, mas na sua vida nós vemos o quanto ele sofreu, participação dos sofrimentos. Jesus sofreu naquela cruz e ele nos convida a tomar a nossa cruz e a segui-lo. Amados, nós temos que entender que muitas vezes coisas que vêm à nossa vida, que nós achamos que nós não entendemos ou que nós achamos injusto, muitas vezes é a maneira que Deus tem para nos levar mais perto dele e para sermos mais parecidos com Jesus. Porque ele nos chama para participar nos sofrimentos de Jesus. Desde que eu vim para Roscommon, eu tenho sofrido muito na minha saúde. E vocês sabem disso, alguns de vocês. Comecei a ter problemas de respiração que eu nunca tive. Comecei a ter problemas de asma que eu nunca tive. E eu busquei a Deus nessa parte. Deus, porquê? Porquê é que eu não sou curada? Porquê é que tem havido tanto ataque à minha saúde? Porquê é que eu estou tão debilitada? Eu preciso de fazer tanta coisa. E porquê é que eu estou assim? E há 2 motivos de eu estar assim. Um, a nível espiritual. São ataques espirituais, realmente, que eu tenho que batalhar. Eu tenho que repreender. Nós, como líderes, nós sofremos muitos ataques. E nós precisamos de vocês de orarem por nós. De interceder por nós. Se vocês nos amem, orem por nós. Que a gente precisa tanto da vossa oração, vocês não imaginem. Orem por nós, orem pela nossa família. Mas o segundo motivo, e Deus colocou isso muito forte no meu coração. Quando eu ficava doente, eu afastava-me de Deus. Porque eu ficava bem triste com Deus. Né? Porquê que eu estou doente? Isto ainda vem de lá atrás, porque eu estava numa igreja que realmente eles diziam, Deus cura e tem que curar e vai curar. E se não curar, o problema está em mim. Porque Deus cura. E é verdade, Deus cura. Eu não estou a dizer que Deus não cura. Deus tem o poder para curar assim. Mas muitas vezes Ele usa o nosso sofrimento para trazer à tona o nosso pecado e para nos levar a buscar mais Ele. Então, o que eu tenho aprendido é que, esteja eu bem ou esteja eu mal, eu tenho que buscar Ele. E não é que Ele não me ame, Ele me ama. Ele me ama. Mas assim como um pai disciplina o filho, Ele deixa-me passar por alguns vales, por algum sofrimento, para me puxar para Ele. Para que eu aprenda a buscar Ele. Com saúde ou sem saúde. No vale, no deserto, na montanha, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação. É buscar a Deus em todos os momentos. Não pense que Deus não se lembra de si. Não pense que Deus se esqueceu de si. Não pense que Deus não o ama. Quando você passar por momentos de aflição, de perca, de luta,
de doença. Não pense. Deus simplesmente quer trazer mais para si. Uma das partes mais tremendas da vida de Paulo, que para mim é tremendo, foi quando ele foi preso com Silas. Eles foram açoitados. Eles estavam presos e às vezes a gente pensa uma prisão igual a que nós temos hoje, não tinha nada a ver. Eram normalmente no chão. Eles tinham os pés presos num tronco. Provavelmente eles estavam cheios de frio, porque era muito úmido. Eles estavam feridos, com frio. Foram injustiçados. E sabem o que é que eles estavam a fazer? Alguém se lembra o que é que eles estavam a fazer? Estavam a adorar a Deus. Eles estavam a adorar a Deus. E essa é a lição para nós. Quando nós estamos felizes, adoro. Tristes, adoro. Em sofrimento, adoro. Em perseguição, adoro. Na perca, adoro. Na abundância, adoro. Paulo dizia, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas isso a gente aprende é dia a dia. É dia a dia, muitas vezes. Nós aprendemos a buscar a Deus. Ele nos quer a cada dia a buscar mais dele. A cada dia a estarmos mais com Ele. E ter a certeza realmente que Ele nunca nos deixa. Nunca nos deixa ou abandona. Eu digo tantas vezes esse versículo, eu digo tantas vezes, eu sei que Tu és o Deus que não me deixa nem abandona. Não me deixa nem abandona. Que está sempre comigo, um Deus presente na angústia, na tribulação. Um Deus poderoso que consegue fazer tudo. Mas às vezes Ele está mais interessado na nossa salvação do que na nossa felicidade. Nunca se esqueça disso. Muitas vezes pessoas dizem, eu tenho o direito de ser feliz, Deus quer a minha felicidade, Deus não quer que eu sofra, Deus não quer que eu passe. Não, Deus está mais interessado na sua salvação. O que Deus quer é a sua salvação. Porquê? Porque Ele quer passar a eternidade consigo. Ele não quer só que você seja feliz aqui, uns pouquinhos anos. Ele quer que você passe a eternidade lá com Ele, para sempre, adorando e louvando para sempre. Aquilo que nós passamos aqui é muito pouco, comparado com aquilo que nós vamos desfrutar lá no céu. Eu creio que há um novo movimento de Deus no Espírito Santo aqui, neste lugar, nesta vila, nas nossas vidas. Eu não sei o que é que vocês têm sentido, mas eu tenho sentido um mover de Deus tão grande. E Deus a transformar pessoas. Meu Deus, eu estou com tantos testemunhos para contar, depois eu vou contando. Tantas coisas que Deus tem falado e que Deus tem movido de uma maneira tremenda. Esta semana tem sido tão tremenda, com tanta coisa a acontecer. Deus está a fazer. Deus está a fazer. Há um salmo que diz que Ele trabalha enquanto os seus santos dormem. É tão maravilhoso, porque mesmo quando nós descansamos, Deus está a trabalhar. Nós às vezes não estamos a fazer nada e Deus está a trabalhar. E nós pensamos que nada está a acontecer, mas Deus está a trabalhar. Deus está constantemente a trabalhar nas nossas vidas, a trabalhar na vida daqueles que nos rodeiam. Aqueles que nós temos intercedido, aqueles que nós tocamos com o nosso olhar, com as nossas palavras, com um abraço. Deus está a trabalhar nessas vidas. Nós tivemos um objetivo, irmãos, nós falámos aqui, 100 em setembro. Está no meu coração, não sei se está no vosso. Amados, não é difícil, porque para Deus nada é difícil.
Deus está a mover. Deus está a mover. Creia, confesse, faça, busca Deus. Não é muitas vezes aquilo que a gente fala, é o tempo que nós falamos com Deus que faz a diferença. Quando nós falamos muito com Deus, quando nós falamos com o outro, nós somos diferentes. Quando nós passamos muito tempo com Deus, com a sua palavra, na sua presença, Deus nos transforma. E aí nós somos vaso para Deus transformar outras pessoas. E é tão tremendo ser usado por Deus. Amém?